Mais um grave acidente na BR-101 e volta a discussão sobre a duplicação. Até hoje, a Eco-101 não cumpriu nem metade do previsto para os 5 primeiros anos de concessão. O contrato foi assinado em 2013. A concessionária chegou a pedir a revisão das obrigações, alegando não ter dinheiro para duplicar a pista. A ANTT rejeitou a proposta e solicitou um novo estudo. Para ampliar esse assunto, os meus convidados aqui no estúdio são o secretário-geral da OAB no Espírito Santo, Ricardo Brum, e Rodrigo Rossoni, membro da ONG Transparência Capixaba. Quem também está aqui com a gente no estúdio, pode subir a lauda, por favor. Quem também está aqui com a gente no estúdio é o advogado da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Sérgio Murilo França, para falar sobre os direitos à indenização das vítimas de acidentes de trânsito. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, o que a OAB, então, tem feito aí para tentar agilizar esse processo de duplicação, se é que isso vai ser possível? Bom dia. Bom dia. Bom, a Ordem coordenou e está capitaneando o movimento do Comitê pela Duplicação da Eco-101, da rodovia BR-101. A gente já está atuando como amicus curiae no processo em que o Ministério Público Federal exige que a NTT exige que a NTT não permita a mudança do contrato e, ao mesmo tempo, tenta obrigar que a concessionária efetivamente cumpra aquilo que foi contratado, que é a duplicação. A verdade é que o processo de duplicação ele deveria estar pela metade após 5 anos de concedido o contrato. Como ele foi assinado em maio de 2013, seria obrigatório e mandatório que em maio de 2018 eles tivessem mais de 200 quilômetros, aproximadamente 240 quilômetros duplicados. E a gente já sabe que isso não vai acontecer, o que é um flagrante e claro descumprimento contratual. A Ordem ainda estuda se vai ajuizar ou não alguma medida judicial autônoma para que se obrigue a efetiva duplicação e o cumprimento de um novo prazo, porque o prazo que originalmente era previsto não vai ser cumprido. Pois é, como é que funciona? Eu gostaria de ouvir vocês da Transparência Capixaba. Como é que funciona? O contrato não vai ser cumprido, já se sabe, porque não dá tempo, não tem tempo hábil até maio de 2018, né? Maio de 2018. Maio de 2018 para duplicar metade da rodovia. Como é que a ONG vê isso, a organização não governamental Transparência Capixaba, vê essa situação? Inicialmente, Andressa, eu queria, em nome da Transparência Capixaba, a gente que tem associados que são da região do Domingos Martins, prestar nossas condolências ao município que está sofrendo nesse momento e as famílias que tiveram essa perda trágica. Para a gente, para todos nós, é um momento assim que estamos consternados e diante disso está um poder público omisso, em suas obrigações. A gente entende que esse descumprimento de contrato tem alguns pontos obscuros, até mesmo em questões de documentação que não vem a público, a falta de debate com a sociedade. A gente entende que não está havendo, nesse momento, um diálogo com as entidades da sociedade civil e tudo que se pleiteia nessas ações da concessionária, a gente entende que a população não está muito ciente ou consciente de quais seriam as obrigações reais ou quais seriam as inviabilidades técnicas que a concessionária alega para não fazer essas obras que acabam causando esse tipo de desastre que a gente assistiu aí novamente, pouco tempo depois da maior tragédia que aconteceu nas estradas do Espírito Santo. Foram menos de 3 meses, Então, uma tragédia para outra. A gente percebe que falta clareza, falta informação, falta diálogo, falta debate e também falta contundência dos nossos governantes. A gente entende que não é momento mais de diálogo com a concessionária, é momento de um uso realmente de instrumentos jurídicos que sejam capazes ou de cancelar o contrato ou de exigir que esses dados e essas informações que não são muito claros para nós, não são transparentes para nós, venham a público para que se faça um debate público sobre essa questão. Agora, a não duplicação de uma rodovia, nesse caso, pode gerar uma indenização às vítimas? Sem dúvida, Andressa. No caso, a responsabilização pela reparação dos danos causados às vítimas, ela é da empresa concessionária, A empresa concessionária, ela presta um serviço público, mas ela é uma empresa privada. Ela presta esse serviço mediante o contrato de concessão rodoviária.
E, de acordo com a Constituição Federal e com o Código de Defesa do Consumidor, a relação entre a empresa concessionária e os usuários da via é uma relação de consumo, aplicando-se, então, as regras e princípios do Código Consumerista. E essa responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ela é objetiva, ou seja, aquele que sofreu um dano em decorrência do acidente na utilização da rodovia, ele não precisa comprovar a culpa da empresa, né? Nesse caso, o fornecedor de serviço. Basta comprovar a existência do acidente e a existência do dano causado em decorrência desse acidente. O consumidor ele tem uma série de requisitos, né, previstos pelo Código de Defesa do Consumidor para facilitar o seu direito, para facilitar a reparação integral dos danos, né? Isso tudo em decorrência do princípio do protecionismo do consumidor. Então, ele teria direito, sim, de pleitear judicialmente, junto à concessionária, né, através do Poder Judiciário, a reparação integral dos danos causados em virtude do acidente. Porque a concessionária, ela está prestando o serviço público e esse serviço público tem que ser adequado, eficiente e seguro, né, o que não se verifica no presente caso, né, ao passo que houve um deliberado descumprimento contratual, né, de duplicação da rodovia, o que acaba ensejando essas lamentáveis mortes aí por todo o estado. Então, o consumidor pode sim, e essa é uma responsabilidade civil da empresa concessionária. Agora, a gente não está questionando, claro, os serviços oferecidos pela concessionária, né? A gente vê que tem todo um atendimento às vítimas, a gente viu nas imagens, inclusive, quando acontece um acidente, sempre as ambulâncias estão lá, os guinchos, enfim, toda a equipe de resgate. A gente não está questionando os serviços oferecidos, mas sim as obras, né, que não foram feitas. É isso. A gente está falando desses acidentes, mas talvez nós não tenhamos noção do número de mortes na rodovia aqui no estado. O Lucas Pisa fez uma pesquisa e tem as estatísticas para a gente que são realmente assustadoras, não é mesmo, Lucas? É verdade, Andressa, são muito assustadoras. Um levantamento feito pela TV Vitória apontou que mais de 120 pessoas morreram vítimas de acidente na BR-101, isso só nesse ano. Em meio a tantas tragédias, os capixabas esperam a concretização da duplicação da rodovia, essa uma espera que já dura 4 anos. A duplicação que está só na promessa existe desde 2013, quando o contrato foi assinado com a concessionária Eco 101. A imprudência dos motoristas também é apontada pela Polícia Rodoviária Federal como outro motivo latente que justifica este alto número de mortes na rodovia. Vamos agora relembrar alguns dos acidentes que vitimaram e marcaram em 2017 na BR-101 de norte a sul do estado. Em junho deste ano, os capixabas se comoveram com o maior acidente rodoviário do Espírito Santo. A batida envolvendo um ônibus interestadual, uma carreta carregada com uma pedra de granito e 2 ambulâncias de municípios do interior deixou 23 mortos. Em julho, mais uma tragédia na BR-101 comoveu os capixabas. Desta vez, 4 pessoas da mesma família morreram após o veículo bater em uma carreta que transportava madeira na altura de Chapada Grande, na Serra. O carro ficou completamente destruído e as lembranças do final de semana em família ficaram espalhadas pela rodovia. No dia seguinte, outro acidente. Um caminhão carregando querosene tombou na rodovia próximo a Rio Novo do Sul, mas desta vez ninguém ficou ferido. Menos de um mês depois, em agosto deste ano, um motociclista de 36 anos também foi vítima de um acidente na BR-101. O Wellington do Livramento Santiago morreu após colidir com outra moto na altura de Timbuí. No mesmo dia, também na BR-101, um caminhoneiro morreu após colidir com uma carreta parada em um semáforo. O mais recente ocorreu na tarde de domingo em Mimoso do Sul e vitimou integrantes de um grupo de dança folclórica alemã de Domingos Martins. A tragédia deixou o Espírito Santo de luto. 121 mortes, Andressa. Já eu volto com outras informações. Obrigada, viu, Lucas, pelos detalhes. E quem está acompanhando o passo a passo das investigações deste último acidente é a repórter Suelen Araújo. Gostaria de saber dela quais são as últimas informações. Suelen, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia para o pessoal de casa. Eu conversei agora há pouco com o Guilherme Daré, que é chefe de polícia. De acordo com o delegado, eles encontraram contradições entre o depoimento prestado pelo motorista que conduzia a carreta com chapas de granito e as versões apresentadas aí do acidente pelas vítimas que estavam no micro-ônibus. Sobreviventes contaram, entre algumas coisas, que o motorista estava em alta velocidade. Versão essa que foi contestada pelo motorista. De acordo com o delegado, todos os indícios, todas as acusações, todas as hipóteses serão concluídas depois do inquérito que está sendo feito pelo delegado Mimoso do Sul. Eu perguntei se existe algum prazo estipulado para o fim desse inquérito, das investigações. Ele disse que não, mas que os policiais e a polícia, o delegado, eles trabalham para que tudo seja concluído o mais rápido possível. Perguntei também para o Guilherme sobre as 8 vítimas que estão aqui ainda no DML de Vitória, se tem um prazo para que os corpos sejam liberados. Ele disse que o prazo de 15 dias está mantido, porque não é possível fazer a identificação através de exame papiloscópico, que é aquele que usa as impressões digitais das vítimas devido à carbonização dos corpos. Ele disse que só mesmo através de exame de DNA e de arcada dentária será possível aí realizar a identificação dessas vítimas. As famílias que estão aqui no DML recebem um apoio da própria Polícia Civil. São conduzidas para um auditório que fica bem aqui pertinho mesmo do DML. Lá recebem apoio psicológico e também de equipes do serviço social, Andressa. De acordo com o Guilherme Daré, nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, novas versões, novos depoimentos deverão ser colhidos. Tá certo, então, Suelen. Obrigada aí pelas informações ao vivo. Tá chovendo aí? Bastante. Tá bem, então. Obrigada, viu? Tá chovendo realmente em toda a Grande Vitória e que realmente deixa esse clima ainda mais triste, né? E durante todos esses dias em que acompanhamos essa tragédia. Bom, agora quando a gente fala aí na duplicação, a gente fica se perguntando, ok, a Eco 101 indica que não vai cumprir o contrato, mas e se ele for quebrado, o que acontece, né? A gente vai ficar sem a concessionária, sem pagar pedágio, sem a duplicação? O que acontece aí? Olha, quando fizemos a audiência pública na sede da Ordem, uma das coisas que a gente disse é que a gente não quer que o contrato seja rompido e que a Eco deixe de ser a concessionária, porque isso levaria à necessidade de um novo processo de concessão, de um novo processo de licitação e isso toma um novo prazo para que essa nova concessionária ela eventualmente venha fazer essa duplicação. O que a gente quer é que o contrato ele seja cumprido. Alguns argumentos que a Eco 101 levanta para não fazer a duplicação, eles soam para a Ordem como impossíveis de serem aceitos. Quais, por exemplo? Dizer, por exemplo, no pedido que foi feito à NTT, que não conseguem cumprir, porque o preço do asfalto subiu além daquilo que estava projetado, beira o ridículo. A Ordem ela tem uma posição de que é preciso que se apontem as responsabilidades por esse não cumprimento. Se o governo federal eventualmente deixou de cumprir aquilo que deveria ter cumprido, que se obrigue o governo a efetivamente cumpri-lo, mas o que a gente não pode é, enquanto cidadãos, estarmos pagando pela ineficiência de um sistema que a sensação que passa é que foi feito como se pudesse ser alterado a qualquer momento e por qualquer razão. Então, é preciso que os contratos eles sejam efetivamente cumpridos. O não cumprimento, o rompimento do contrato levará à penalização pecuniária da Eco 101 e a nova licitação, que a gente entende que é o caminho mais longo, mais demorado, não é o caminho que a Ordem aceita e quer que seja o adotado. O Tiago Gonçalves comenta aqui com a gente no nosso Facebook, não cumprir sabemos, e todo o dinheiro cobrado nesses pedágios na BR-101 O que a transparência diz sobre isso? Então, nós temos que, entendemos que esses valores, juntamente com a ação que foi movida pelo Ministério Público Federal, eles podem ser ressarcidos em forma de desconto no pedágio ou em forma de multa à concessionária, como pleiteia a ação do Ministério Público. Doutor Ricardo, me corrija se eu estiver errado, mas a gente entende que é um caminho, né, de ressarcir o consumidor que efetivamente foi lesado aí, né, como o advogado também da defesa do consumidor bem disse. Agora, mais do que isso, é preciso clareza
nesse tipo de informação que o Dr. Ricardo nos passou por parte tanto da rodovia como da ANTT, ou seja, onde estão as manifestações agora da ANTT nesse momento, né, que eles deveriam estar falando à sociedade também, onde estão esses estudos técnicos que foram promovidos de forma unilateral apenas pela rodovia. O cidadão tem que há uma certa inviabilidade econômica em cumprir o contrato, em cumprir o acordo que foi firmado, mas o que nós temos são estudos técnicos promovidos pela ECO 101. Nós não temos isso por parte da nossa agência reguladora, que é a ANTT, nós não temos isso por parte do governo federal, e o governo estadual parece disposto apenas a dialogar com o presidente, que nesse momento está respondendo a denúncias de corrupção. Como eu disse anteriormente, não é um momento para esse tipo de diálogo mais. É um momento para a gente avançar nesse tipo de cobrança, desse tipo de informação que deve vir a público para que a gente entenda de que forma vamos sair desse imbróglio. Bom, a gente tem, então, algumas manifestações aí, né? Depois dessa tragédia na BR-101. O governador Paulo Artung e também deputados cobram que o impasse sobre a duplicação da BR seja superado. Eu vou chamar novamente o Lucas Pisa para explicar para a gente porque o governador chegou a ligar para o presidente Michel Temer para marcar uma conversa sobre o assunto. Não é isso, Lucas? É mesmo, Andressa. Teve repercussão lá em Brasília, né? Esse acidente, o governador e o presidente acertaram uma reunião lá em Brasília para discutir essa questão. Ainda não tem data, mas deve acontecer até o final desta semana. Depois da tragédia, Paulo Artung voltou a defender que a ECO 101, concessionária que administra a rodovia federal, cumpra o contrato que foi assinado em 2013 e realize as obras de duplicação. Artung lembrou que os capixabas já pagam pelo pedágio há 5 anos e que é preciso superar as dificuldades em relação ao cumprimento do contrato para garantir mais segurança aos capixabas. E houve também movimentação na Assembleia Legislativa, Andressa. A Comissão de Infraestrutura convocou a ECO 101 para uma reunião no dia 25 de setembro para discutir o cumprimento do contrato de concessão e também os diversos acidentes que vêm acontecendo na via. A comissão ainda vai solicitar que a Agência Nacional de Transportes Terrestres envie uma cópia do contrato da duplicação para basear os questionamentos dos deputados a membros da concessionária. Andressa. E diante de todas essas cobranças, a ECO 101 e a Agência Nacional dos Transportes se posicionaram, né, Lucas? O que eles disseram? A gente ouviu o outro lado também da história, né? Por meio de nota, a ECO 101 disse que lamenta o ocorrido e que espera que as causas do acidente sejam esclarecidas. Também informou que o trecho onde aconteceu o acidente está bem sinalizado, com faixas horizontais, placas e taxas refletivas e que prestou todo o atendimento necessário às vítimas. A nota informa também que a concessionária não tem medido esforços para encontrar soluções que viabilizem as obras necessárias na BR-101. Bem, a ANTT disse que está empenhada para resolver o impasse envolvendo a duplicação da BR. Informou que solicitou à ECO 101 um novo estudo com 3 propostas que considerem o cumprimento de toda a duplicação. A nota também informa que, de acordo com o contrato de concessão, a duplicação do trecho em que ocorreu o acidente está prevista para o 23º ano da concessão e que a execução da obra não está condicionada à ocorrência de acidentes, e sim ao volume de tráfego. Andressa. Mas é quando ocorrem os acidentes que a gente mais fica se perguntando, né? Quando vai ocorrer a duplicação. Obrigada, Lucas, pelas informações. Daqui a pouco eu ainda volto com você. E aqui no estúdio a gente também volta daqui a pouquinho a conversar mais sobre esses assuntos tão importantes aí. Que a participação, inclusive, aqui no nosso Facebook está intensa, da Sila, Luciana, Márcio, Rosilene, Marcelo, José, Cristiano. Daqui a pouco a gente entra com mais informações. Já voltamos. Vamos dar uma respirada agora.